Glória a Deus. Aleluia. Nessa música, nessa canção, eu gostaria que todos fechassem seus olhos, pois é uma canção que eu gosto de fechar os meus olhos e visualizar o que está sendo cantado. Em nome de Jesus. Cante conosco. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro nunca mais, tristeza e dor nunca
Aleluia. Cristo em mim é a esperança da glória futura. Aleluia. Você pode dizer isso? Diga: Cristo em mim é a esperança da glória. E a gente fica pensando, a esperança de quê? E para quem? Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo agindo em você é a esperança da sua esposa, de um casamento melhor, de uma família melhor. Cristo agindo em você é a esperança do seu marido, de uma esposa, o qual testemunha o amor de Jesus para os filhos, para a sua casa. Cristo em mim é a esperança da glória. A palavra diz que toda a criação geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. A manifestação, porque, querido, Deus não se vê, mas Ele é real. Mas quando eu e você nos tornamos discípulos de Jesus, as pessoas começam a ver Deus em nós. Então eu queria que você recebesse essa palavra sobre a sua vida. Cristo é a esperança da glória. Cristo em mim. Esse mundo já tem ouvido falar de Jesus. Raramente você encontra alguém que um dia não teve uma experiência cristã. É difícil você pregar, falar do amor de Deus, uma pessoa dizer assim: não, mas eu nunca ouvi antes falar desse Jesus que você está me dizendo. A maioria das pessoas são já evangelizadas. E o impressionante é quando você evangeliza um morador de rua, ou quando você evangeliza um dependente químico, não generalizando, mas a maioria deles já conheceram Jesus. E aí a gente fica pensando: meu Deus, o que a gente pode fazer então? Parece que falar do amor que é Jesus não é suficiente, porque as pessoas muitas vezes não são salvas. Porque as pessoas até escutam falar de Jesus, mas não se encontram com esse Jesus. E as pessoas só vão se encontrar com Jesus quando eu e você formos aqueles que manifestarem a Jesus em uma atitude, em uma palavra, em um abraço, em uma visita e em milagres. Em milagres. Então eu queria que você agora fechasse seus olhos e você dissesse assim: Senhor, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer para ser uma pessoa melhor? O que é que eu posso fazer, meu Deus, para me ser aquela pessoa que manifesta a pessoa que Tu és? Quero te falar de um grande homem, um homem fiel, um homem que foi morto, mas ressuscitou. Ele tem todo o poder. Você crê? Tudo lhe obedece. E quando Ele fala, a terra toda se cala. O grande eu sou, Ele é. Sabe cantar? Canta comigo, vai. Ele disse se acalma e o mar se acalmou. Ele disse vento para e o vento parou. Ele disse para o morto se levante e o morto se levantou. Ele fez todas essas coisas porque Ele é o grande autor,
fé. Ele é o poderoso Filho do Deus vivo. Ele é Jesus de Nazaré. Ele disse se acalma e o mar se acalmou. Ele disse vento para e o vento parou. Ele disse para o morto se levante e o morto se levantou. E ele fez todas essas coisas porque ele é o grande autor, consumador da nossa fé. Ele é o poderoso Filho do Deus vivo. Ele é Jesus de Nazaré. Quantos acreditam nesse Jesus que está aqui nesse lugar? Aleluia! E esse Deus está presente aqui. Ele está onde, irmão? Aleluia! Nesse lugar. Se você crê, e Ele tem todo o poder pra te curar. Milagres, milagres vão acontecer. Você crê? É só confiar. Você pode dar um glória a Deus, um aleluia por isso. Sim, glorifique o seu nome, que a vitória já é certa. Porque o grande eu sou, Ele é. Bem bonito, igreja, canta pra Ele. Ele disse se acalma e o mar se acalmou. Ele disse vento para e o vento parou. Ele disse para o morto se levante, o morto se levantou. Ele fez todas essas coisas porque Ele é o grande autor, consumador da nossa fé. Ele é o poderoso Filho do Deus vivo. Ele é Jesus de Nazaré. E Ele disse se acalma e o mar se acalmou. Ele disse vento para e o vento parou. Ele disse para o morto, aquele morto que sou eu, Ele me levantou, é por isso que eu estou aqui. Ele fez todas essas coisas. Ele é O grande autor, consumador da nossa fé. Ele é o poderoso Filho do Deus vivo. Ele é Jesus de Nazaré. Oh, Ele é Jesus de Nazaré. Quem fez tudo isso foi Jesus de Nazaré. Oh, oh. Se você viu milagres, adora Ele, aleluia. Glória a Deus. Dê a paz do Senhor a alguém do seu lado. Sente no seu lugar, que bom que você está aqui. Que essa noite seja uma noite cheia do Espírito de Deus. É isso que nós desejamos para você. Vamos chamar as crianças, criançada, vem à frente. Amém. Glória a Deus. Quero convidar a igreja a estar impondo as mãos aqui aos nossos pequeninos, amém, a nossa herança, porque assim diz a palavra do Senhor. Os nossos filhos são herança do Senhor, aleluia. Pai querido, Pai amado, abençoa, Senhor, cada família aqui representada, cada um desses pequeninos, usa-nos, Senhor, como instrumentos Teu, para levar a Tua palavra ao conhecimento deles, em nome de Jesus, e a igreja diga, amém, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quantos estão felizes?
Amém. Glória a Deus, igreja. Que bom que você está aqui. Deus é maravilhoso. Abra sua Bíblia junto comigo, livro de Salmos. Amém. Salmos. Ontem tivemos o nosso encontro de casais, foi muito bom, foi bênção. Já nos preparando, né, para o Dia dos Namorados, que vai vir aí. E a gente tem novidade, vai ter um evento legal aí, no mês de junho, tá bom? Então vai preparando o coração, que vai ser bênçãos, em nome de Jesus. Quantos creem? Amém. Salmo 27. Esse foi o salmo do meu devocional hoje. Deus falou muito comigo nesse salmo. E eu quero compartilhar junto com vocês. Você sabe aquela palavra que a gente lê chorando? Quando a gente lê, começa a chorar, porque Deus está falando tão forte através dela, que você se emociona. Diz assim: o Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo o perigo, não ficarei com medo de ninguém. Quando os maus, os meus inimigos, me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, preste atenção nisso, um homem só contra um exército inteiro. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. Diga aleluia. A Deus, o Senhor, pedi uma coisa, e aqui foi a hora que eu chorei. E o que eu quero é só isso: que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação em tempos difíceis. Ele me esconderá no seu abrigo, Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Assim vencerei os inimigos que me cercam. Os gritos de alegria, oferecerei sacrifício no templo, eu cantarei e louvarei a Deus, o Senhor. O Senhor, ó Senhor, ouve-me quando eu te chamar. Tem compaixão de mim e responde-me. Tu disseste: venha me adorar. E eu respondo: eu irei te adorar, ó Senhor. Não te escondas de mim, não fiques irado comigo, não rejeite a este teu servo, ó Deus, meu libertador. Tu tens sido a minha ajuda, não me deixes, não me abandones. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Diga aleluia. O Senhor Deus, ó Senhor Deus, ensina-me a fazer a tua vontade e guia-me por um caminho seguro, pois os meus inimigos são muitos. Não me entregue nas mãos desses inimigos que dizem mentira contra mim e me ameaçam com violência. Estou certo que verei ainda nessa vida o Senhor Deus mostrar a sua bondade. Confiei no Senhor, confie no Senhor, tenha fé e coragem, confie em Deus, o Senhor. Você pode dar uma salva de palmas bem forte a Jesus por essa palavra. Eu não sei se você
entendeu com a profundidade que eu entendi, mas eu quero orar para que ao seu coração seja revelado na mesma profundidade. Pai, essa noite, o nosso coração está em Ti, ligado em Ti para ouvir a Tua palavra. Coloca sobre nós um espírito reto, para que a gente não perca a atenção e não desfoque daquilo que viemos buscar. Viemos buscar a Ti, Deus. Então que o Senhor possa falar conosco e nos fortalecer diante da promessa que o Senhor mesmo nos garantiu como certa. Então, em nome de Jesus, que o nosso coração esteja atento a Ti. Amém e amém. Aleluia. Quando nós ouvimos essa palavra, né? Meditamos nessa palavra, de que Deus é a nossa força, e quando nós olhamos para quem nós somos, é bem oportuno ouvir e sentir isso. Deus é nossa força. Fale comigo, Deus é minha força. Se Deus é tua força, é porque logo Ele tem mais força que você, sim ou não? Mas, mais do que Deus ser a nossa força, irmão, é muito mais profundo do que isso. Não é que Deus é a nossa força simplesmente, é que nós somos fracos. Nós somos tão fracos, que só há esperança nele. A palavra diz que alguns ou muitos confiam em carros, confiam na sua própria força, mas eu não, eu confio no Senhor. É aquela história que a gente escuta alguém dizer que quem mata também morre. E isso é dito ao valente, porque o valente acha que nunca vai chegar a vez dele. Mas aquele que tira a vida também pode ter a sua vida tirada. Por quê? Porque somos mortais. Então, se somos fracos e entendemos isso, logo aonde está a nossa força ou a nossa confiança? Pode ser na força do nosso braço, no valor do nosso dinheiro, nas pessoas que conhecemos. Algumas pessoas fazem amizades para que quando precisar possam ajudá-las. Isso se torna até prudente, mas quem me livrará se não for o Senhor? E quando nós vamos analisar a história, Deus sempre escolheu, na maioria das vezes, Deus escolheu gente fraca para fazer uma história de glória, para escrever, para proclamar o nome de Deus. E aí nós estamos falando de quem? De jovens, de crianças, de idosos, de gagos, de desprezados, de aleijados, de órfãos, de humilhados. Quem hoje já ouviu falar aqui no grande exército dos valentes de Davi, que se juntaram a Davi no momento da aflição? Era só gente endividada, amargurada de espírito. Era esse tipo de gente que se juntava a alguém que já não estava com essas condições todas, e de repente se transformaram num grande exército, os valentes de Davi. Olha isso. Talvez as pessoas que hoje olhem para você, digam: quem te viu, quem te vê. E talvez aqueles que conheçam as tuas lutas, digam como ela está de pé hoje. Porque na verdade não dá para imaginar como alguém que enfrentou o que você enfrentou ainda está firme na igreja. Ontem eu estava conversando com o Edson, meu amigo Edson, e ele me falou uma frase que me tocou, e eu quero falar para vocês, mais ou menos, né? Como eu entendi, mas acredito que é por aqui. Que quando eu estou me sentindo fraco, e lembro daquela palavra que diz: a alegria do Senhor é a minha, a alegria do Senhor é a minha
força. Eu oro e pergunto ao Senhor se Ele está alegre comigo. O Edson me falou isso ontem, e eu achei interessante. Ele me disse isso: pastor, quando eu estou me sentindo fraco e lembro dessa palavra, eu pergunto a Deus: Senhor, tu estás feliz comigo? Porque a tua alegria é a minha força. Então eu consigo pegar e crer e dizer: Senhor, se tu estás alegre comigo, me dê força mais uma vez diante dessa batalha. Aleluia. Essa história tocou o meu coração. E é bem sobre isso. A história vem nos revelando homens, mulheres comuns, fracos, cheios de medo, sem condições naturais nenhuma de ter feito a história linda, maravilhosa e poderosa que nós ouvimos falar. Quando nós falamos do pai da fé, Abraão, estamos falando de um homem velho, de uma mulher velha, estéril. Mas ele foi o pai da fé, capaz de subir no monte, mesmo depois de velho, levando seu filho em sacrifício. Quando nós lembramos de Jacó, desde o ventre da mãe, considerado usurpador, ladrão, por isso que o nome dele é Jacó. Mas Deus entra na história de Jacó, muda o nome dele para Israel, príncipe de Deus. Isso aconteceu com você? Deus se encontrou com você e você entrou em uma batalha e ele mudou teu nome? Quando nós olhamos para Samuel, Samuel é só um menino. Ele era só um menino quando Deus começou a falar com ele. Ele pensou que era Eli. Quando nós olhamos para Davi, um garoto desprezado pelo próprio pai, como ele derrubou aquele gigante? Como alguém pode me dizer que uma pessoa como Davi derrubou Golias? José era só um preso, um menininho mimado, traído pelos irmãos, porque tinham inveja e ciúme dele, vendido para o Egito. Deus transformou José no governador de todo o Egito. Querido, não é o prefeito de Cascavel, não é quem ganhou as eleições. Você não tem nem ideia, não é nem como o presidente da república, Bolsonaro ou Lula, não é. José foi eleito governador do Egito. Se ele dissesse que o dia era noite, todo mundo daquele momento em diante tinha que dizer: agora é de noite. Porque era assim com o faraó, ele era como um Deus sobre a terra, e não tinha eleição, era o que ele falou, era lei. Então, como um menino como esse se transforma no governador de todo o Egito? Como ele tem revelação de sonhos? Como Esther, era só uma órfã, gente, que o trajetório da vida dela, por ser bonita, o levou ao quarto das concubinas. Mas de repente parece que tudo moveu, né? Esther se tornou rainha. Mas o seu tio disse: lembra-te que foi para isso que Deus colocou uma coroa na tua cabeça. E ela, sendo rainha, foi orar e jejuar para poder salvar o seu povo. Quando Davi entrou no seu quarto, depois do menino morto, porque ele tinha errado com a mulher de Urias, ele tirou a coroa da cabeça, ele tirou as vestes reais, ele botou o cetro de rei ali, ele fechou as portas, porque ele não queria súditos, ele queria o perdão daquele que o ungiu e lhe deu força, porque Davi sabia que sem Deus ele nunca tinha derrubado gigante. Eu posso perder qualquer coisa, foi o que ele falou, mas o teu espírito não tires de mim. E aí a gente pode falar de outras pessoas. Pedro, entre os outros pescadores. Mateus era só um cobrador de impostos.
Quem disse que um cobrador de impostos poderia se transformar no grande escritor do Evangelho de Mateus? Jesus. Jesus era só o filho de um carpinteiro, afinal ele tinha vindo de Nazaré. Por acaso poderia ter alguma coisa que preste de Nazaré? Bom, todos tinham tudo para não serem nada, mas foram. Foram porque tinha apenas uma coisa em comum: a dependência do Deus Todo-Poderoso. E quando nós pensamos nesses que tinham tudo para não ser nada, eu estava até falando com o Kilber um dia desses, que tem uma música que um dia eu ainda vou cantar aqui, que eu nunca cantei ainda, uma música de adoração, que diz assim: eu tenho as marcas de quem tinha tudo para viver longe do altar de Deus, longe da graça. Quem me ver assim cantando não sabe o que eu sofri, mas eu atravessei o rio e o que passou, passou. Fui resgatado das amarras do pecado e eu não devo nada ao inimigo. Quando nós olhamos para Saul, ele era o homem perfeito. Saul tinha tudo para ser um rei. Deus deu a Israel o rei perfeito que eles queriam. Saul era bonito, Saul era alto, e não é alto como alguns daqui são altos. Saul era muito mais alto que vocês. A palavra diz que quando Saul andava no meio do povo de Israel, ele sobressaía sobre os ombros do povo. Um cara bonito, inteligente e agora ungido. Mas existia algo no coração dele que o destruiu. Era a ideia de que ele poderia ter uma ideia melhor do que a de Deus. A falta de dependência de Saul o derrubou. Ele esqueceu de diminuir. Você tem intimidade com o irmão do seu lado? Diga a ele assim: você pode ser bonito, inteligente, você pode ser tudo, mas não esqueça, na presença de Deus, de diminuir. Cuidado, cuidado, porque quando você pode fazer tudo, Deus não precisa fazer nada. E em contramão, eu quero lembrar de Saulo de Tarso, um homem que era tudo. Você entende quem era Saulo? Rico, inteligente, poderoso. Ele mesmo se gaba de quem ele era. Discípulo de Gamaliel. Mas para ele se transformar em Paulo, que o significado do nome Paulo é pequenino, ele teve que diminuir para que Jesus aparecesse na vida dele. Sabe, Deus não escolhe capacitados, Deus escolhe dependentes, e é por isso que Ele escolheu sempre pessoas pequenas e sem força. Abra comigo Apocalipse 3. Apocalipse 3. Essa mensagem foi a mensagem dessa semana de quinta-feira. Versículo 7. Apocalipse 3, 7. Aqui o Senhor Jesus se refere à igreja de Filadélfia, mas Ele está se referindo ao pastor daquela igreja, o líder. Ele diz assim: ao anjo da igreja de Filadélfia, escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. Ele tem a chave que pertencia ao rei Davi. Quando ele abre, ninguém fecha, diga aleluia. E quando ele fecha, ninguém abre.
Eu sei o que vocês estão fazendo. Eu sei que tem pouca força. Vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. Eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. Escutem, quanto àquela gente que pertence a Satanás, aqueles mentirosos que afirmam que são crentes e não são. Aí tem judeus, né? Que afirmam que são judeus, mas não são. Eu farei com que eles venham e caiam de joelhos diante de vocês. Você entende que não está falando diante de mim, mas está falando diante de vocês. E todos saberão que eu amo vocês. Vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência, e por isso eu os protegerei no tempo da aflição, que virá sobre o mundo inteiro para pôr à prova os povos da terra. Eu venho logo. Guardem o que vocês têm, para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. Diga aleluia. Sabe, o povo de Deus muitas vezes é tido como esse tipo de povo. Povo fraco, povo pobre, povo que não tem muito estudo. Mas como esse povo que muitas vezes são discriminados, que choram tanto. Por que eles choram tanto? Porque mesmo com pouca força, nós guardamos a palavra de Deus. E guardar a palavra de Deus alegra o coração de Deus. Você lembra da oração do Edson? Senhor, tu estás feliz comigo? Porque a tua alegria é a minha força. Porque no momento que eu estou em aflição, se eu guardo a palavra, o coração de Deus se alegra e a mensagem se transforma em imbatível. Como esse povo perseguido não é destruído? Como eles não desistem? Como Daniel resistiu à cova de leões? Era só um homem. Como Sadraque, Mesaque e Abidnego não foram queimados vivos na fornalha, 7 vezes aumentada, que só os soldados chegaram na porta morreram queimados. O que eles fizeram para atrair Jesus antes do tempo? Porque o quarto homem era Jesus andando entre eles. É bem simples. Eles não negaram a Deus, eles guardaram a palavra. E quando você guarda a palavra, quando eu guardo a palavra, o leão jejua, o fogo perde a força, ele já não queima. Quando você guarda a palavra, quando Jesus disse a Pedro: acalma-te, sou eu, e Jesus vinha andando sobre águas, como a água negou quem ela era? A água é líquida, ela não é sólida, não era virado gelo, e ela negou o próprio ser dela para obedecer uma ordem do Altíssimo, e ele andava sobre águas, e Pedro disse: se és tu, manda que eu vá contigo, e também andarei sobre água. Porque ele manda na força do fogo, ele manda no leão, e ele manda na força da água. Se ele disse a tempestade para, ela para. Se ele disse o vento acalma-te, ele acalma. Eles negaram o seu instinto natural para simplesmente obedecer Jesus. Mas Pedro, diante da sua pouca força, ele afundou, irmão.
Não porque Jesus não tinha mais força sobre a água, mas porque Pedro já não estava acreditando mais. E foi imediato. Como eu estou andando sobre água e na mesma hora eu começo a afundar? Jesus faz essa pergunta a Pedro e diz: por que temeste, homem de pouca fé? Nossa pequena força diante de Deus não é necessário. Entenda como eu estou conjugando. Nossa pequena força. Você pode ser o homem mais inteligente dessa igreja. Você pode ser a mulher mais astuta, mais esperta dessa igreja. Você pode ser na sua área a pessoa mais experiente que tiver nessa cidade inteira. Talvez o seu QI seja elevado acima de todos, mas Deus não precisa da tua pequena força. Não precisa. Não precisa do teu dinheiro, não precisa da tua inteligência. Ele não precisa. E quando eu e você entendermos que quando Ele estiver comigo, os meus dons e talentos, Marisa, é só um detalhe. É só um detalhe. Porque Ele não precisa. Nossa pequena força, ela é dispensável diante de Deus. Quando Deus falou a Josué: seja forte e corajoso. Eu fico pensando, para que eu vou ser forte e corajoso, se quando eu estiver diante de Jericó, eu não vou precisar fazer nada? Do que adiantou a minha habilidade com guerra, com lutas, se quando chegou em Jericó, quem derrubou foi o Senhor? Eu só precisei andar de um lado para o outro, tocar buzina e cantar cânticos. Aquele que está sobre a sombra do Altíssimo, debaixo das suas asas, esse descansará, porque ele dirá: eu estou no Senhor, Ele é minha força e meu galardão, Ele é minha fortaleza, mal nenhum me alcançará. E sabe o que acontece? Acontece que essa força é suficiente para te proteger. Deus quer nos proteger. Fale com seu irmãozinho, a sua irmãzinha aí do lado, diga: irmãozinho, Deus quer nos proteger. Abra comigo Mateus 23, 37. Mateus 23, 37. Aleluia. Aleluia. Mateus 23, 37. Diz assim a palavra do Senhor: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apredeja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quisestes. Abra comigo agora Lucas 13. Lucas 13, versículo 34. Lucas 13, 34. Diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa se vos deixará deserta, e em verdade vos digo, que não me vereis até que venha o tempo em que digais: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Você sabe qual era o contexto aqui? Religiosos. Um povo religioso, um povo que não aceitava e não queria depender de Deus. Achava que só por ser um fariseu, um entendido na palavra, já estava salvo.
E aqui ele cura algumas pessoas, ele faz alguns atos de bondade, mas de repente parece que aquilo é tão errado. Fala comigo. Fermento religioso fere princípios. Quais são os princípios da palavra de Deus? Coríntios 13:13 fala sobre tudo passa, mas só 3 coisas permanecem. 3 pilares que todo crente deve ter. Só 3 coisas. Fala comigo. Fé, esperança e amor. Quando você entrou aqui por essa igreja, se você entrou por essa lateral, está escrito ali essas 3 palavras: fé, esperança e amor. Se você tiver dentro de você apenas esse versículo bíblico, lembra aí, Coríntios 13:13. Se você tiver esse versículo dentro de você, fé, esperança e amor, você já vai poder ter o coração fortalecido para princípios de salvação. Mas o que acontece? Muitas vezes a igreja é fundada em outras coisas. O nosso misticismo religioso, em fazer promessas, em pagar promessas, como se a gente tivesse algum poder para pagar a Deus aquilo que só Ele pode fazer e faz o que quer. Você pensa que Deus precisa de uma promessa sua, de uma vela acesa, de você andar vestido de franciscano, de você ir ao Alto da Compadecida, ou sei lá para onde você quer ir? Ele não é um santo de macumba, ele não é um santo dessas religiões, nem um Deus pagão. Ele é Deus. Se Ele faz, é porque a ideia foi dele primeiro, Ele te amou primeiro. Até você está aqui hoje, nunca foi porque você quis. Ah, gente, que conversa, a gente gosta de outras coisas. A gente está aqui porque a gente precisa. Quando aquela multidão foi embora e Jesus olhou para os discípulos e disse: vocês não vão? Porque eu até entendo que elas vão, talvez vocês também estejam com vontade de ir. Pedro não falou que não estava com vontade. Vontade também ele teve. Agora só que o que ele entendia era: para onde irei, se só há salvação em ti? Se eu saio debaixo das tuas asas, eu estou frito. Se eu saio debaixo das tuas asas, eu volto para o crack, eu volto para a macumba, eu volto para a maconha, eu volto para o mal, eu sou terrível. Eu preciso estar guardado debaixo das tuas asas. Mas o interessante é que quando a gente lembra da palavra que veio sobre Josué, vamos abrir rapidinho, Juízes 6,14. Palavra que vem sobre Josué, dizendo: seja forte e corajoso. Mas Deus fala algo mais. Deus diz assim: vai nessa tua força. Olha isso. Vai nessa tua força. Juízes 6,14. Gideão 6,14. Quando Deus aparece ali a Gideão, então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrará a Israel das mãos do midianita. Não, dá para rir, é porque você não entende o contexto. Olha o 15, lê aí o 15. Então Gideão falou assim: ai de mim, ai de mim, Senhor meu, como livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre. Quer dizer, eu não tenho um tostão, não tenho dinheiro para comprar arma, eu não tenho dinheiro para recrutar gente, para montar exército, eu não tenho. E além disso, ó aqui ele diante de Deus: olha para mim. Em outras palavras, ele só falou dizer assim: o senhor está mangando de mim, só pode ser. Eu sou o menor da minha casa. E como o Senhor está dizendo, vai nessa tua força? E o Senhor disse, no 16: e disse o Senhor a Gideão: porquanto eu
hei de ser contigo. Fala para o teu irmão aí do seu lado: Deus é contigo. Fala para o outro irmão, diz assim: Deus é contigo. E isso é toda a força que você precisa para vencer qualquer batalha. Aí ele diz: tu ferirás o exército midianita como se fosse um só homem. Um só homem. Aleluia. Fala comigo: fé, esperança e amor. Qual é o maior? Quem sabe? Fala: fé, esperança e o amor. Mas o maior dele é o amor. Sim ou não? Então, se eu tenho fé, se eu tenho esperança e se eu tenho amor, mas mais do que todos os outros, eu permaneço crendo que Ele me ama. Não foi isso que Ele disse? Homens de pequena fé, se eu alimento a erva do campo, que se veste mais bela do que Salomão, se eu alimento as aves, não alimentaria vocês? Se vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, por acaso eu não daria coisas boas a vocês, se vocês me pedissem? 1 Coríntios 13:13 diz: permaneça a fé, a esperança e o amor. Agora eu quero levantar um quarto pilar, porque senão essa mesa cai. Já viu mesa com 3 pernas? Até tem. Tem umas mesas hoje em formato de triângulo, né? Dá para ter 3 pernas. Mas uma mesa comum precisa da 4ª perna. Se você produzir dentro de você fé, esperança e amor, se levanta em ti um 4º pilar, que é o pilar que todos nós que somos crentes desejamos e cumprimentamos uns aos outros quando nos encontramos. Fala comigo: paz. Paz. Quem tem fé, esperança e amor vive em paz, vive seguro, vive confiante. Então, quando você estiver diante de um irmão na rua, em qualquer lugar que vocês se encontrarem, que você disser assim: a paz do Senhor. Fala para o teu irmão: bora treinar aí. Diz aí: a paz do Senhor. Você está gerando o 4º pilar. Pensa comigo. Ó, fé, esperança e amor. Mas de repente eu só te desejo a paz. Shalom. Você está lá angustiado, sei lá, no hospital, acabou de sair da sala do médico e ele te deu um diagnóstico ruim, e de repente o irmão passa por você e diz: a paz do Senhor. Querido, ele não está te dizendo oi, ele não está te dizendo até mais, ele não está dizendo como vai você, ele não está te falando isso, ele está te dizendo: tenha fé, esperança e amor. Deus é contigo. Gere paz do Senhor no teu coração. Porque temes, Israel? Porque temes? Se confia no Senhor, anime o seu coração. Espera em Deus. Confia nele. E o mais Ele fará. Fala comigo: paz. Paz do Senhor. Vamos ficar de pé? Aleluia. Eu queria fazer algo para Deus, sei lá. Acho que eu vou aprender um instrumento. É louvável. A pergunta é: ele precisa?
Eu acho que eu preciso cantar melhor, sei lá. Pergunta a ele, precisa? Que quando ele precisar, querido, tenha certeza que você vai ser aquilo que ele quer que você seja. Que quando ele encontrou Gideão, Gideão estava remoendo a sua desgraça. O mais pobre e o menor da sua casa. A força de Gideão, ó. E Deus chega para ele e diz assim: eu sei que tu tens pouca força. Mas ele estava no lagar, moendo, para levar comida, sustento para sua casa. Porque os midianitas estavam sufocando Israel. Talvez Gideão, com a pouca força, o mais pobre e o menor, era um dos poucos que estavam fazendo aquilo. E de repente o anjo se apresenta. Nunca vi um anjo se apresentar a gente vagabunda. Nunca vi o anjo se apresentar a gente folgado, a gente interesseiro. Agora é gente fraquinho, mas é gente guerreiro. É gente que até está ali gemendo, sozinho, mas está matando leão e urso, que ninguém sabe. É alguém que tem enfrentado suas batalhas e dito: Senhor, eu não sei como é que eu vou suportar o dia de amanhã, mas eu creio em Ti. De repente, quando o anjo se apresenta e diz assim: vai nessa tua força, porque eu estarei contigo. Talvez você chegou nesse lugar fraquinho, mas eu te amo. Nem sei se tu conhece essa canção. É assim: mesmo fraquinho, sou pequeno, sou fraquinho, mas não saio do caminho, pois não sei andar sozinho. Mas eu te amo, mesmo fraquinho. Oh, irmão, você não precisa ser forte, você precisa ser alguém que crê e que não abandona a fé. Aleluia. Deixa o Espírito Santo tocar você agora. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pensa que está só, mas Deus está te dizendo assim: abre os olhos do moço essa noite, para que ele possa ver as legiões e legiões de anjos que batalham por nós. Porque se o Senhor é a minha força e eu permaneço nele, anjos estão nesse lugar a guerrear por nós. Na presença dos anjos, tua glória sobre as asas das águas, posso ouvir anjos cantar. Na presença dos anjos, com sua glória sobre as asas, com uma voz de muitas águas, posso ouvir anjos cantar. Larará, larararará, larará, 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 larararará, larará, larará. Esse é o nível de tua glória, esse é o nível de tua graça. Teu poder posso sentir, está se movendo aqui. Mais uma vez, esse é o nível de tua glória,
Esse é o nível de tua graça. Teu poder posso sentir, está se movendo aqui. Na presença dos anjos, com sua glória sobre as asas, juntos ao coral de anjos, cantaremos para o Rei. Levante sua mão para o céu e cante: Santo, Santo, Tu és Santo, Santo, Tu és Santo, Santo, Tu és Santo, Santo. Quando Josué perguntou a Deus: Senhor, o que vamos fazer em Jericó? E Deus disse: apenas a rodear as muralhas e cantar. Apenas a rodear as muralhas e cantar. E a 7ª volta, as muralhas virão ao chão, e eu vos entregarei a terra prometida. Então, querido, quando a tua força se acabou, a hora de Deus começa em você. Então apenas adore, adore nessa circunstância, e Deus elevará o seu poder sobre a sua vida, e aquilo que parecia impossível se torna real aos olhos de todos aqueles que creem. Você crê? Você crê? Você crê? Então adore, adore. Tu és santo, santo. Tu és santo, santo, só Tu és santo, santo, só Tu és santo, santo, larará, larararará, larará. Larará, larararará, larará, larará. Que produza em você agora a fé, a esperança e o amor, e que dentro de ti nasça a paz que excede o entendimento. As pessoas não vão entender como Davi venceu Golias, como elas não entenderam como aquele povo atravessou o Mar Vermelho, como eles passaram pelo meio das águas de pé enxuto. Eis que o Deus de Israel, aquele que governa essa casa, aquele que está conosco, era com eles, e da mesma forma que fez por eles, pode fazer por nós agora. Eu quero que você levante a sua mão direita, é a mão que Ele te levanta, é a mão que Ele estende para abençoar a tua vida, e comece a declarar: Senhor, eu creio, Senhor, eu confio, Senhor, eu gero paz no meu coração agora, Senhor, eu gero porque eu creio que o Senhor está comigo. Eu não abro mão, eu não me desvio, eu não desvio nem para a direita nem para a esquerda. Pode 1000 cair ao meu lado, 10.000 na minha presença, mas eu não serei abalado, porque o Senhor estará comigo. O Senhor é meu escudo e broquel. Oh, não temerei a peste que anda de dia, nem a mortandade que anda sobre a escuridão. Oh, eu estarei firme diante da tua palavra, crendo, crendo, crendo. Só Tu és santo, santo, só Tu és santo, santo, só Tu és santo, Deus, santo, só Tu és santo, santo. Larará, larararará, larará, 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 cante. Larará, 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 larararará,
larará, larararará. Pai, nós estamos aqui essa noite. Nosso coração se enche de esperança agora. Nossa mente gera em nós confiança, porque cremos que aquilo que esperamos é muito mais do que aquilo que vemos. E o teu amor, que é um amor paterno, nos abraça agora e gera no nosso coração algo que o Senhor mesmo desejou. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não é como o mundo dá, mas é a paz que excede o entendimento. Senhor, derrama o teu consolador sobre esse lugar, sobre a mãe de família, o pai de família, aqueles que lutam contra os males desse mundo. Que o Espírito de vida possa estar conosco, nos elevando à intimidade e fidelidade. Que diante daquilo que muitas vezes nos entristece, o Senhor é a consolação, força na fraqueza. Ele diz: eu sei que tu tens pequena força, mas a porta que eu abri, ninguém pode fechar. Ninguém, recebe aí, Wilson, ninguém pode fechar. Deus é aquele que faz a promessa se tornar real. Em nome de Jesus, diga: eu creio. Coloque as mãos sobre o seu coração e diga: Pai, eu sou teu e eu entrego minha vida nas tuas mãos. Não vou desistir da promessa. Eu creio e espero. E diante da tua força, que eu espero que eu esteja te alegrando, porque preciso da tua força e da tua alegria. Entrego o meu coração e a minha vida a ti. Isso em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas bem forte a Jesus. Aleluia. Pode sentar. Larararará, larará, 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 larararará, larará, larará. Amém. Boa noite, povo de Deus. O devocional de hoje, eu vou trazer a historinha da salinha, gente, para vocês. A gente estava falando sobre a história de Mefibosete. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Samuel capítulo 4, amém? Fiquei meio nervosa na hora que a mãe me fez o convite para dar a palavra da salinha. Mas amém, Deus usou. 2 Samuel capítulo 4, versículo 4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela caiu, deixou o menino cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Para quem não sabe, nesse tempo antigo, quando os reis antigos morriam e novos reis vinham assumir, a família do rei corria o risco de vida. Toda a família era executada. E por isso que quando chegou a notícia lá, ela pegou a criança, que era o novo herdeiro. Afinal, o rei e o príncipe morreram. Ela pegou o bebê e saiu correndo. Mefibosete só tinha 5 anos de idade. Ele caiu e ficou paraplégico para a vida toda.
A gente vai pular agora lá para 2 Samuel capítulo 9. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maqui, filho de Amei, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, o neto de Saul, compareceu diante de Davi, postou-se com o rosto em terra. Perguntou Davi: Mefibosete? Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu trarei com bondade, por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Gente, Mefibosete passou o resto da vida dele inteiro recebendo insulto, contenda, colocavam ele de canto, somente porque ele era um príncipe que foi abandonado, que foi posto de lado, não tinha mais reino, e além de tudo, ele era aleijado. Isso naturalmente as pessoas já isolam. Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na terra do meu neto, do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Como as crianças estavam falando lá na salinha, do lixo ao luxo. Deus, Ele está sempre de braços abertos, independente de qualquer situação, de ocasião que a gente esteja passando. Se você tiver, nem que seja um fagulho de querer buscar a presença dEle, Ele vai ao alcance. E assim como na história aqui de Mefibosete, que o rei Davi sentiu de chamar e provar. Para quem não sabe, Davi era o melhor amigo de Jonatas, pai de Mefibosete. Deus trouxe a lembrança de um juramento que ele fez a Jonatas, que assim como Davi cuidaria da família de Jonatas, Jonas cuidaria da família de Davi. E Davi honrou e foi lá e cuidou de Jonatas e trouxe abundância sobre a vida dele. Mesmo todas as pessoas renegando você, renegando a sua vida, Deus traz o melhor para cada um de nós, amém? É isso, gente. Vai lá. Boa noite, igreja. Quem for dizimar e ofertar, pode levantar a sua mão. Aí vai uma pessoa até você, vai entregar o envelope. Enquanto isso, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 23, 23. Mateus 23, 23. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês dão a Deus a 10ª parte, até mesmo da hortelã, da erva doce e do cominho, mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos com os outros, o de serem bondosos e o de serem honestos.
mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer, sem deixar de lado as outras. Aqui a palavra fala que naquele tempo os fariseus eram um grupo religioso, que eles se destacaram muito pelo cumprimento da lei. E aqui significa que devemos praticar as coisas mais importantes da lei de Deus, que é a justiça, a misericórdia e a fé, mas não devemos negligenciar as outras, como os dízimos e os detalhes menores. Lá em Coríntios 9:7 fala que cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E muitas pessoas querem fugir da responsabilidade de ofertar, de dizimar, e distorcem esse trecho, que você tem que dar segundo o seu coração, que você propôs no seu coração. E às vezes a pessoa ganha 10 mil reais, aí eu vou dar 10 reais aqui na casa de Deus, ou vou dar 10 reais para uma pessoa que está precisando, porque se for acima de 100 reais não dá para mim, porque vai fazer falta, aí eu vou dar com tristeza, não vou dar com alegria, e Deus não quer. Eu só posso dar se for com alegria, então eu só vou dar 10 reais, porque 10 reais é o que dá para mim dar. E esse pensamento, muitas vezes, mostra a nossa fé, mostra o nosso amor ao Senhor. E no mesmo livro de Coríntios fala que Paulo ele diz que ele não quer mandar em ninguém quando ele fala, mas ele quer provar a sinceridade do nosso amor. Quando você tem um relacionamento com o Senhor e você consegue entender as coisas grandiosas que o Senhor tem feito na sua vida, e é em gratidão que nós retribuímos ao Senhor. Eu não estou falando somente da nossa vida financeira, de você dar o seu dinheiro, mas em tudo na nossa vida. Ano passado eu até cheguei a postar no Instagram, e eu até falei com o pastor que um dia eu ainda ia contar esse testemunho, né? Eu passei um tempo afastada da igreja e eu não estava congregando em nenhuma igreja. E todo ano eu trabalho com prestação de serviço em salão de beleza. E todo ano, mês de abril, ele é o mais fraco, né? Abril, janeiro. E todo ano eu tenho essa preocupação. Eu fico, meu Deus, em abril, tenho que trabalhar muito, porque em abril vai ser o caos. E ano passado eu entrei na igreja, acho que foi em março, ou início de abril. E em nenhum momento eu pensei assim nessa parte financeira. Eu vou voltar a dizimar só porque eu não quero que o mês seja ruim. Eu voltei porque realmente o meu coração ele necessitava da presença de Deus. Eu sentia falta de estar na igreja, de congregar, de louvar. E eu sentia falta também de dizimar na casa do Senhor, porque eu conheci a fome, eu passei por muita necessidade na minha infância, na minha vida. E sempre que quando eu entrei na igreja, que eu conheci sobre dízimos e ofertas, eu senti no meu coração de fazer uma aliança com o Senhor. Eu disse, Senhor, eu vou fazer uma aliança contigo. E sobre propor no seu coração, é sobre a aliança, é sobre você conversar com o Senhor e você se entregar de uma maneira que você cumpre todo mês, todo dia com aquilo, seja com o seu devocional, seja no seu louvor, seja na sua família. E aí, quando eu entrei na igreja, eu voltei a ser dizimista, né? Me propus no meu coração a ofertar também. E quando foi no final do mês, eu até postei no Instagram para todo mundo ver que foi o melhor mês para a gente financeiramente, que era sempre o pior. E foi o melhor mês para a gente financeiramente de todos os outros. E eu não esperava por aquilo. E quando eu voltei a dizimar, em nenhum momento eu pensei em receber algo em troca. Porque muitas vezes a gente dizima para não faltar, a gente dizima a oferta esperando uma bênção, a gente dizima a oferta para o emprego. E nós não devemos fazer isso com essa intenção, mas com alegria, com gratidão e com amor. E esse é o meu testemunho que eu queria contar para vocês,
que em nenhum momento eu esperei receber nada em troca. E o Senhor, mesmo assim, me abençoou. E Ele quer abençoar você também de várias maneiras. Não somente na sua vida financeira, mas em qualquer área que você esteja orando todas as noites. Aquela área que só você conhece, só você sabe da necessidade que tem. Amém? Aos pés do meu amado, eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado, aos teus pés estou pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. E basta um olhar no teu rosto, eu fui perdoada logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Vamos orar. Estenda suas mãos, levante seu envelope. Senhor, nós colocamos, Senhor Deus, diante de Ti, Senhor Deus, as nossas ofertas, os nossos dízimos. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar presente, Pai, na nossa vida financeira, na nossa casa. E que nada, Senhor Deus, possa faltar, Senhor Deus, na nossa mesa. Que nada possa faltar, Senhor Deus, na nossa casa. Que o Senhor possa abençoar cada um, Senhor Deus, que está aqui essa noite. Aquele que não pode dizimar, aquele que não pode ofertar, mas que o Senhor possa colocar essa vontade, esse desejo no coração. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos, Senhor Deus, te agradecemos desde já por tudo, Senhor. Amém e amém. Pode vir deixar o seu dízimo e as suas ofertas. Glória a Deus. E o culto terminou. Quinta-feira tem mais, né? Gente, terça-feira tem mais. Terça-feira para as mulheres. Você está perto de uma mulher aí? Diga a ela, terça-feira, encontro de mulheres aqui na igreja. Eu vou reparar se você vai vir.
Amém, mulheres? Amém, mulheres? Cadê as mulheres? Terça-feira tem encontro de mulheres aqui com a sua pastora. É uma vez por mês, né, gente? Então não adianta dizer que é corrido, não é. Só uma vez por mês. Então quero contar com todos vocês. Vai ser com certeza muito, 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 muito bom. Levante suas mãos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse momento tão especial de nós estarmos na tua casa. Oramos por aqueles que estão enfermos, Pai, passando por necessidades, pessoas que estão em hospitais, Senhor. Nós colocamos diante de Ti agora, de todo o mal, Pai, tudo aquilo que tem querido ceifar as vidas, tirando a paz das famílias. Pai, nós declaramos cura, Senhor, em nome de Jesus. Também nós oramos, Pai, sobre a vida da Adaça, Senhor, que ela possa estar recuperadinha logo e voltar para o nosso convívio, em nome de Jesus. Pai, nós queremos Te louvar, Te agradecer por esse culto tão abençoado, que o Senhor possa ser essa rocha de proteção inabalável sobre as nossas vidas, que nada nem ninguém possa fechar essa porta que o Senhor abriu, em nome de Jesus. Eu abençoo você no amor do Pai, na graça do Filho e na doce consolação do Divino Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas bem forte. Glória a Deus, aleluia. Abraça seu irmão.